Eu queria convidar vocês, quem quiser me acompanhar, nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos estar no telão aí, todo mundo que já é da casa já conhece. Aqueles que ainda têm a Bíblia papel, outros aí na mídia digital, a gente já temos a Bíblia digital hoje, que facilita bastante também. Quem quiser acompanhar, só puxar o texto aí que a gente já inicia a leitura juntos. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Canaã, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, e em cada um cabia entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes para suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Canaã da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Amém? Senhor, te agradecemos por mais uma oportunidade que Tu nos dá, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de receber de Ti, Senhor, uma porção da Tua sabedoria. Então nos ajuda, Senhor, a discernir o Teu conhecimento, a abrir o nosso coração e nos inclinarmos, Senhor, como obediência à Tua palavra, a tudo aquilo que Tu vai nos entregar essa noite, crendo, Senhor, que de nós transbordará a Tua graça e a Tua misericórdia por muitos. Mas antes de transbordar, nós seremos os primeiros a receber, que nós tenhamos capacidade de absorver cada gota, Senhor, de conhecimento essa noite, para que a gente cresça, se desenvolva e cada vez mais, Senhor, estejamos prontos para ser usados por Ti como uma ferramenta poderosa do Teu Evangelho. Nas Tuas mãos sejamos sempre bênção. É o que nós pedimos, é o que nós Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Como toda palavra que a nós é ministrada, seja ela na plataforma aqui na igreja, ou quando você assiste hoje, né? A gente tem muitos aí acompanham vários podcasts. Quando você faz o seu devocional, a sua leitura diária, a palavra sempre quer nos levar a viver aquele cenário referente àquela palavra que nós estamos lendo. Então quem tem o costume de ler e tem esse prazer, né? Eu chego a me atrever a dizer que é um dom gostar de ler. A leitura traz a nós conhecimento, traz a nós clareza, abre a nossa mente. E todo aquele que tem esse costume, esse prazer de se debruçar em leitura, e principalmente naquela que realmente importa a nossa vida, que é a leitura da palavra do Senhor, tem o costume de gerar na sua mente um cenário, para tentar entender o contexto, e assim a leitura se torna mais prazerosa e muitas vezes até um pouco mais didática. A gente começa a tentar imaginar como aconteceu tudo aquilo. Hoje, com a série do The Chosen, muitos acompanham e aí nos ajuda muito a entender muitas vezes os textos que a gente começa a ler ou está sendo ministrado a cada um de nós. Então essa noite é mais um convite para nós estarmos nesse cenário, o cenário do milagre, do primeiro milagre que o Senhor fez. E esse primeiro milagre que aconteceu num casamento não foi à toa, foi o Senhor querendo mostrar a cada um de nós que há uma importância no casamento. Há importância nessa junção de 2 pessoas se formando uma só, para que as coisas aconteçam conforme a vontade dele, que foi o homem subjugar a terra e multiplicar-se. Mas além disso, e não que isso não seja importante, eu queria trazer a vocês alguns pontos e aspectos importantes sobre esse texto, para que a gente possa entender um pouco melhor a nossa própria caminhada. Nós, como igreja, cremos e celebramos todo o tempo a volta do Senhor.
Sabemos que o noivo encontrará em certo momento a noiva, a Jerusalém, que será formada com a igreja, que estará junto com o Senhor. E todos nós estamos sempre nesse preparativo desse grande casamento. Mas quando toda a cerimônia precisa ter e viver, arrumando e organizando todas as coisas como um bom preparativo de uma cerimônia grandiosa que nós cremos que estaremos participando. Você crê que estará nesse dia? Nesse casamento poderoso da Nova Jerusalém com Cristo Jesus? Mas precisamos entender com esse texto as coisas que nós precisamos fazer, aquilo que nós vamos ter que encarar, verdades que nós temos que não esconder para debaixo do tapete, mas enfrentar com coragem para que essa cerimônia aconteça na nossa vida, para que nós façamos parte dessa história. E quando nós olhamos, e o primeiro ponto que eu queria deixar claro que esse texto nos traz, é que Jesus era um convidado desse casamento. Quando nós olhamos a história e vimos todo o contexto de um vinho que acaba, e o vinho naquela época e ainda hoje é considerado um símbolo de alegria, e era muito vergonhoso se uma festa de casamento naquela época acabasse o vinho. Mas quando tudo aquilo acontece, e eu não queria entrar nesse contexto ainda, a gente nota que o Jesus já estava na festa. Jesus não foi aquele que foi tentado ser encontrado por alguém para resolver uma situação. O texto não conta que alguém saiu desesperado pela Galileia tentando achar onde estava esse tal de Jesus que fazia as coisas, que podia resolver alguma coisa, através de uma palavra da mãe dizendo: olha, busque o meu filho, que ele tem um chamado, ele tem algo poderoso, ele pode resolver essa situação. Não, o Senhor já estava na festa. Não foi apresentado para o Senhor em outro lugar uma situação que ele precisava voltar para resolver. Ele não foi lembrado naquele momento somente por conta da escassez do vinho. Ele foi chamado para a festa, não para servir, para ser servido. Quando preparamos uma festa, a nossa intenção é servir os convidados. Então o Senhor Jesus estava para ser servido naquela cerimônia. Ele era um convidado. Ele não foi chamado para dar o socorro, mas deu o socorro porque já estava naquele lugar celebrando tudo aquilo que estava acontecendo. E aí eu pergunto para você: como está os nossos convites a Cristo para celebrar tudo aquilo que nós estamos vivendo? Todo dia acordamos, vivemos um turbilhão de emoções durante as 24 horas do dia, mesmo dormindo. Talvez você diga: pastor, não passo 24 horas acordado, mas mesmo dormindo, muitos de nós têm sonhos que nos trazem um cansaço, e quando a gente acorda parece que apanhou a noite toda, porque a opressão espiritual é tão grande que nos atormenta até o sono. Muitos aqui, quando falam em prosperidade, a maior prosperidade muitas vezes não é nem uma conta bancária recheada de dinheiro, é uma noite de sono, porque a opressão é grande demais. E nesse momento, muitos de nós vão em busca desse Jesus que eu ouço falar há tanto tempo, desse Jesus que eu ouço falar na igreja que eu congrego, que eu sou membro, que eu assinei uma ficha e fui apresentado lá na frente. Eu sou membro do CI. Ser membro do CI não torna você alguém que convidou Jesus para estar com você. Estar no CI não é a garantia que o Senhor está convidado para celebrar as tuas festas. Estar no CI é uma ferramenta poderosa do Senhor, um ambiente onde Ele preparou para que você o reconheça como único e verdadeiro Salvador. Mas você pode estar na igreja, mas se você não convidar, Jesus não está em você. Quantas vezes você tem colocado o Senhor na sua lista de celebração? Muitas vezes deixamos de viver grandes coisas com o Senhor, porque o Senhor só é aquele que é tentado ser encontrado, é aquele que mandamos buscar, é aquele que através das nossas orações tentamos encontrar para resolver os problemas, mas o Senhor quer estar conosco todo o tempo, até no momento de celebração. E talvez você diga: pastor, eu nem tenho muito para celebrar, se eu for contar para ti a minha história, até o burro chora. Mas se você está até aqui, e até aqui o teu coração está batendo, isso é um momento de celebração, porque muitos já não estão mais conosco. A vida pode estar muito difícil, mas o coração ainda bate.
ainda há motivo de celebração. Você pode ter chegado aqui essa noite muito destruído, muito cansado, muito aflito, muito cheio de dúvidas, mas chegou, e se chegou a saúde, há um Espírito ainda movendo você para a presença do Senhor, aí está uma grande celebração, para o Senhor estar com você. Choramos demais para o Senhor por tudo aquilo que queremos viver, mas deixamos de chorar aos pés dele com um sorriso e uma lágrima de alegria, dizendo: Senhor, eu podia estar vivendo tanta coisa ruim, mas cheguei até aqui porque tu não desistiu de mim, então venha celebrar comigo aquilo que tu mesmo está fazendo sobre a minha vida. Quantas vezes você tem entregue o convite para o Senhor estar com você? Porque quando Ele está conosco todo o tempo, quando as coisas ficam difíceis, é mais fácil de encontrá-lo. Ele já está. Ele já está vendo as coisas acontecerem. Ele já está trabalhando a teu favor. Ele já está gerando as situações para que favoreça o teu entendimento de que há necessidade de fazermos aquilo que é possível. Mas ele precisa ser convidado. Quem aqui já casou sabe a dificuldade de fazer uma lista de casamento. A confusão que a gente arruma. Tu quer fazer uma festa de casamento, só pode convidar 100, quando tu vê tem 300. Aí tu começa, tira esse aqui eu acho que se não for não fica chateado. Essa tia eu não gosto muito, essa mal me vê, essa minha madrinha me batizou na católica, eu nem católico sou mais. Tu começa a cortar gente. Mas tu já viu que os primeiros da lista tu não corta? Quem é que já fez lista de casamento aqui sabe? Geralmente a gente começa a lista de casamento com a gente mesmo, né? Bota o nome do noivo, da noiva, como se pudesse não ir, né? Aí daí começa o pai, a mãe, os irmãos. Tem sempre aqueles que, por mais que tu mexa na lista, eles sempre estão lá. E será que fizemos isso com Cristo? Quando celebramos, quando saímos de casa, na nossa lista do dia a dia, qual é a minha prioridade? Será que o Senhor não está ficando para depois? Ele não se importa. A graça do Senhor me alcançou. O Senhor não vai dar bola para isso. O Senhor não vai se chatear com isso. E Ele realmente não nos abandona, a graça dEle é infinita sobre a nossa vida, enquanto há vida, há chance de nós nos arrependermos, mas o Senhor se alegra quando olha na nossa lista e o primeiro nome é o dEle. Todo mundo pode sair da minha lista, mas o Senhor é um nome e Ele é o início da minha lista. A lista tem que começar com Jesus. Ele tem que ser o convidado, Ele tem que ser o principal. Toda lista que a gente faz na nossa vida, meu irmão, tem sempre aquelas coisas que vêm primeiro que a gente não negocia. E a presença do Senhor tem que ser essa. Ele precisa que estar presente na tua vida em todo o tempo. O primeiro ponto: o Senhor tem que ser o primeiro convidado para celebrar com você todo o tempo. Em tudo dei graça, diz a palavra. Se eu venci mais uma quarta, que o Senhor esteja contigo celebrando. Se hoje o dia não foi como você gostaria, mais um dia eu venci e amanhã eu tenho chance de tentar de novo. Celebre com o Senhor. Muitos já não têm mais essa chance. Celebre todo o tempo. Dê graça por tudo que tem vivido. Uma das outras coisas que esse texto nos traz, que muitas vezes esquecemos. Onde Jesus está, também acontecem problemas. Jesus estava numa festa, como um convidado, e mesmo assim, acabou vindo. Onde Jesus está, também acontecem situações difíceis. Não é só porque você sai daqui com essa primeira parte da palavra dizendo: é isso, eu agora entendi, eu virei a chave, é chamar o Jesus, vou trazer Ele para perto, vou celebrar sempre com Ele, porque agora eu vou estar protegido, nada mais vai me alcançar, nada de mal vai me acontecer, as aflições vão se afastar de mim, porque o Senhor está comigo. Não. Mesmo o Senhor estando num ambiente onde você está, como um convidado especial, os problemas também vão acontecer. Aconteceu, o vinho acabou, mesmo Ele estando presente naquele ambiente. O Senhor estando presente, Ele não afasta os problemas, mas com certeza, meu irmão, transforma tudo isso como um trilho que nos leva a viver grandes milagres. Onde você está, as aflições vão acontecer, as dores terão que ser enfrentadas, problemas difíceis terão que ser resolvidos, mas tudo isso serão trilhos que levarão você a viver grandes milagres, porque o Senhor
não é alguém que está passando, é alguém que está só um dia sim e o outro talvez. É aquele que está presente todos os dias, em todo o tempo. Você está celebrando com Ele até os momentos difíceis, porque você crê que os momentos difíceis é o Senhor proporcionando em você crescimento espiritual e físico para que você caminhe cada vez mais alto em direção àquilo que Ele tem para você, que é chamado como propósito, transformando você como uma ferramenta poderosa, lubrificada, funcional, e não algo jogado numa caixa de ferramenta enferrujada, sem utilidade, mas alguém pronto. Quando o Senhor olha, vê que você pode ser usado em qualquer momento, porque você está com a placa dizendo: estou disponível para que o Senhor me use em todo o tempo. Não tenho medo de batalhas, não tenho medo de problemas, não tenho medo de dificuldades, porque em todas elas o Senhor sempre me levou a viver e construir trilhos que me levavam a encontrar grandes milagres. Então estar e colocar Jesus no ambiente não nos salva do problema. O Senhor, na palavra dele, nunca nos prometeu afastar de nós todas as coisas, mas disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu já venci todas elas. Vocês passarão por elas, porque senão como é que nós vamos fazer a propaganda de um Deus maravilhoso que já alcançou cada um de nós, que nos entregou amor, tem nos dado liberdade e libertado nós de todas as coisas que tinham nos aprisionado até aqui, ao ponto de nós encararmos todo dia dias difíceis, mas não desistir, porque sabemos de onde o Senhor nos tirou. E se nós não vivemos essas coisas, como vamos ter certeza que por mais que os dias comecem a piorar cada vez mais, porque está se funilando para o fim de todas as coisas, nós ainda cremos que a paz do Senhor é aquela que excede todo entendimento. Para muitos é loucura, mas para mim é uma certeza: eu vou para casa. Então estar com o Senhor não é estar livre de problemas, mas é fazer de problemas grandes milagres. Então nós temos que viver isso. Viver com o Senhor, crendo que Ele é aquele que muda todas essas possibilidades de dar errado e gerar em nós grandes situações de vivermos sensações de sermos vencedores todo o tempo. Ao ponto de sermos, muitas vezes, aqueles que perdem uma batalha, mas vamos ainda para casa com um sentimento de vitória, porque somos salvos e libertos, e essa vitória recebemos na cruz através de Cristo Jesus, e isso ninguém tira de cada um de nós. Nós somos mais que vencedores. O inimigo não pode mais tirar de você aquilo que você recebeu na cruz. Quando o Senhor disse: está consumado, Ele disse: está pago, eu paguei a dívida de cada um, não devem mais nada. Eles só não sobem se não quiserem. Mas vamos passar por momentos difíceis e precisamos enfrentar cada um deles crendo que o Senhor está conosco. O terceiro ponto desse texto que eu queria compartilhar com vocês é a necessidade de um diagnóstico rápido. Não adianta nós estarmos com Jesus, chamarmos Ele para estar junto, entendermos que estar com o Senhor não tira de nós a necessidade de passarmos por situações difíceis, de chorarmos muitas vezes, de encararmos situações financeiras difíceis, problemas no casamento. Se nós não termos o discernimento da palavra ao ponto de fazer um diagnóstico rápido, para que aquilo que a gente esteja vivendo, que até então, dentro do entendimento e da sabedoria que o Senhor nos dá, vire um trilho para nós vivermos milagre e acabe virando um poço para a gente se perder. Nós vamos passar por aflições, diz a palavra, mas o Senhor disse: vocês passarão por elas e não ficarão nelas. E qual é a diferença? O entendimento que tudo é passageiro. Se eu estou com o Senhor, se eu não estou com Ele, se torna eterno. Nos colocamos numa situação que a gente não faz, então precisamos ter uma visão de alguém que faz um diagnóstico rápido. Foi percebido naquele ambiente que o vinho havia terminado e a festa ainda estava acontecendo. Havia tempo ainda de resolver. Havia tempo ainda de fazer alguma coisa, havia ainda tempo de se mover para tentar resolver aquela situação. Meu irmão, talvez você tenha olhado para a tua vida e tenha visto que alguma coisa está acabando, mas a festa ainda não acabou, porque eu sempre falo, eu uso sempre esse discurso: nós estamos numa festa que o Senhor nos convidou para participar, e essa festa é o próprio Evangelho. A festa ainda está acontecendo. Talvez tem coisas em você que está acabando, mas o Senhor está dizendo: ainda há tempo, se mova.
Abre os teus olhos, faça um bom diagnóstico da sua vida e olhe o que está faltando, o que está acabando. Está acabando a minha vontade de caminhar, está acabando a minha fé, está acabando o meu ânimo. Preciso fazer o diagnóstico daquilo que tem me atrapalhado. Está faltando coordenação nos meus passos, eu já não ando mais direito, eu já não caminho mais, eu não tenho mais foco no meu pensamento, eu já não tenho mais controle dos meus olhos, eu já não tenho mais controle dos meus ouvidos, eu não tenho mais controle daquilo que eu toco, o que eu deveria ou não tocar, eu estou perdendo o controle, está faltando controle. Mas o Senhor está dizendo que ainda há tempo, a festa não acabou. Enquanto o Senhor não voltar no coletivo ou no individual para cada um de nós, ainda há tempo. Para que você consiga buscar no Senhor a fonte, e Ele é a fonte de todas as coisas, para você receber um vinho novo, um bom ânimo, receber dele a paz que excede todo o entendimento. É aquele tapinha nas costas de um pai que está dizendo: pode ir, não tenha medo, que eu estou com você. E nós precisamos buscar isso. E é isso, esse poder do diagnóstico rápido e certeiro, só recebemos quando nós buscamos no Senhor o conhecimento. O conhecimento é a palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. A palavra é a luz, entrega para você uma visão diferenciada, uma visão no espiritual. Você vê coisas que você até então não via. Você enxerga coisas diferentes conforme você enxergava antes. As situações já não são mais a mesma. E não é porque mudou, não é porque está acontecendo agora, não, porque agora os teus olhos foram abertos com a verdade é a palavra. Precisamos buscar nela o entendimento e o conhecimento para nos tornarmos bons naquilo que o Senhor nos chamou para ser, diagnosticar problemas. Nós apontamos demais o que vimos de errado para os outros, e para nós não enxergamos aquilo que precisa ser consertado, modificado. Precisamos fazer um diagnóstico muito rápido daquilo que nós vivemos. Nós precisamos estar atento em tudo que está acontecendo nessa festa grandiosa do Evangelho. Como é que está funcionando? Como é que está a minha vida? Como é que foi o dia de hoje? Fazendo um balanço do que eu vivi na quarta-feira. Fui para a igreja, bênção, mas para chegar na igreja eu cheguei como? E por que eu cheguei dessa maneira? Cheguei cansado demais, cheguei destruído demais, cheguei precisando de uma palavra do Senhor, e quem não precisa? Todos nós precisamos. Mas cheguei, parece que eu estou com o tanque vazio. Parece que era a última gota, foi o tempo de chegar no posto. Mas por quê? Onde é que eu gastei? E às vezes eu não gastei todo o meu combustível edificando a vida de alguém, eu gastei comigo mesmo, com o meu cansaço, com as minhas dúvidas, com a minha insatisfação, com a minha ingratidão. Precisamos fazer o diagnóstico rápido daquilo que está tirando de nós a força para a gente caminhar, para a gente crer que o Senhor é o Deus do milagre, é o mesmo que fez e faz e ainda fará até que Ele volte. Muita coisa vai acontecer e você pode ser um que saia dando um testemunho grandioso de um milagre do Senhor. E qual o impedimento dele fazer? Precisamos fazer o diagnóstico daquilo que tem atrapalhado o nosso caminhar. O Senhor quer que você se levante, que você haja, que você vá à frente, vá à luta sem medo. É aquela situação, eu vou tremendo, mas vou. Quem nunca aqui teve que enfrentar o primeiro dia no colégio? Eu já faz tempo, 47 anos, mas ainda lembro. Eu já andava igual o Michael Jackson e nem sabia, nem conhecia o Michael Jackson. Era um passo para frente, dois para trás. A mãe ia indo embora para o portão, a lágrima escorrendo. Estava igual o Tiririca, pensava: meu Deus, eu acho que eu vou morrer. O medo de ficar sozinho, enfrentar algo novo. Isso parece ser muito engraçado, mas a nossa vida espiritual é exatamente assim. O Senhor às vezes nos coloca numa situação, Ele não nos abandona, mas nos deixa viver aquele momento, e Ele quer que tenha certeza que a gente pode não vê-lo fisicamente, mas espiritualmente Ele está em nós. Não tem nada que possa tocar em nós, porque o poder de Deus está sobre a nossa vida, e Ele tem nome, é o Espírito Santo de Deus. Se isso não é uma verdade na sua vida, você precisa diagnosticar através da palavra o que está acontecendo. Eu tenho vindo na igreja, tenho convidado o Senhor para estar comigo, tenho entregue tudo a Ele, tenho falado com o Senhor todo o tempo, eu tenho que apresentado para Ele tudo aquilo que está acontecendo, eu tenho que aberto a minha vida e o meu coração para o Senhor, mas o que está acontecendo? Não tenho diagnóstico, eu não consigo enxergar aquilo que está acontecendo. Sabe o que nós parecemos muitas vezes? Barco à vela. O vento muda, aí tu tem que mudar a vela, porque senão tu fica parado.
O vento está para lá e tu vira a vela, vai. Aí tu vai conforme o vento vai batendo. E nós não somos barcos à vela. Nós não estamos aqui para caminhar conforme o vento bate. Nós somos guiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é um vento, é uma voz. E há só uma direção. A direção tem nome, é Jesus Cristo. Para de mudar de direção, meu irmão. Talvez o seu diagnóstico hoje é: eu estou mexendo demais numa vela. O Senhor colocou a vela numa posição, parou de bater o vento, então o Senhor mandou você ficar parado. Qual é a preocupação? Vou mudar a vela de lugar? Não, vou continuar esperando, porque no momento certo o Espírito Santo de Deus vai encaminhar a minha embarcação para o outro lado. Eu não preciso de vento, eu preciso de uma palavra. Enquanto ela não vir, não é o vento que vai me tirar desse lugar. Tem gente que se move por causa de tempestade. Meu Deus, o inimigo se levantou, corre. Aqui está ruim, vai para o outro lado. E o Senhor está dizendo: não, é lá que você tem que ficar. Você é luz, você foi chamado para ser sacerdote. Você é uma coluna. Coluna não quebra, coluna não cede, coluna segura. Precisamos fazer o diagnóstico, meu irmão. E quando eu falo de diagnóstico, eu vou entrar num ponto assim bem curto, mas para você entender um contexto de tudo aquilo que eu quero trazer. Essa mensagem tem um ponto que ela não é clara. E não é que não exista, mas a gente que ministra a palavra, a gente tem que ter muito cuidado. Aqui onde a Bíblia se cala, a gente não fala. Mas aqui não diz se os noivos sabiam que o vinho tinha acabado ou não. Só diz que Maria, vendo a situação, levou a situação a Jesus. Mas não diz se foi uma informação que os noivos trouxeram, se todo mundo sabia e Maria se colocou à disposição para resolver. Não, deixa comigo que eu vou falar com Jesus e ele vai resolver. Ou se foi Maria que viu aquilo que estava acontecendo, atenta, levou a Jesus e tudo foi resolvido sem os noivos saberem. Quando viram, tinha tudo ficado pronto. Se a gente for olhar para a realidade de hoje, os casamentos hoje tem pessoal que cuida de todas as cerimônias, as pessoas que celebram, as cerimonialistas. Então tem muita coisa que acontece nos casamentos que os noivos nem ficam sabendo depois, para não haver uma preocupação. Mas a gente não sabe o que aconteceu naquela época. Mas eu trago para você uma importância, que é o próximo ponto que a gente vai, que é a importância do ambiente que a gente se encontra. O ambiente que nós estamos importa. Porque independente dessa vertente, se os noivos sabiam ou não sabiam, o milagre aconteceu de qualquer jeito. Mas por que aconteceu? Por conta do ambiente. Aquele ambiente não era qualquer ambiente. Era um casamento, e o casamento é um ambiente de aliança. Aconteceu porque pessoas que estavam naquele casamento tinham alianças, não só com o noivo e com a noiva, mas com Cristo. Pessoas que literalmente eram fiéis à aliança ao ponto de não ficarem sabendo o que estava acontecendo e sair espalhando para todo mundo, ou gerando um caos, mas pegando aquela situação, tendo aliança com o compromisso daquilo que era realmente importante, levaram para aquele que realmente resolvia. Meu irmão, talvez tem coisas na nossa vida que nós não vamos ver acontecer. Às vezes a gente está tão envolvido em certas situações que a gente não vê que o vinho está acabando. E aí por isso que eu quero ir nessas duas vertentes. Não estou querendo dizer aqui uma coisa que não tem nada a ver na teologia ou nem um pouco trazer uma heresia. Estou falando das duas situações que podem acontecer com a gente. Nós podemos ser talvez nesse casamento que a gente vive da igreja com Cristo, se preparando para essa cerimônia, acabar o vinho e a gente não vê. Mas é tão importante a gente andar com gente que tem aliança conosco e com Cristo, que anda no mesmo propósito, que por mais que a gente não veja, tem alguém ali ao nosso lado, orando, intercedendo ao nosso favor, dizendo: eu estou vendo que o vinho está acabando, eu vou levar para Jesus essa situação. Tem gente que está olhando talvez que o teu casamento está se acabando, a tua empresa está definhando, a tua vida espiritual está se perdendo, os teus filhos estão se corrompendo e você não está vendo, mas as pessoas, em vez de sair contando a tua vida para qualquer lugar e para qualquer pessoa, levam a situação ao Cristo, aquele que pode derramar sobre a tua vida um novo vinho, e as coisas acontecem. Mas também você pode ser aquele que vê a situação acontecer. Mas tem tanta coisa envolvida, tem tanta coisa para fazer, que pode contar com pessoas que se colocam à frente para levar a Cristo através da oração. Tem gente às vezes que tem tanto problema, a família, o esposo, filhos, é tanta coisa, e conta com gente como a mãe de Jesus, como os discípulos, aqueles que estavam ali, pessoas que deixam conosco, nós vamos levar a Jesus essa situação e isso vai ser resolvido. E como é bom que qualquer que seja a situação, sabendo ou não sabendo daquilo que está acontecendo, a gente ter gente com aliança onde a gente está.
E isso a gente só consegue construir quando a gente prepara um ambiente. Então esse texto também fala muito sobre o ambiente. O ambiente que a gente está importa. O milagre aconteceu nesse lugar, um lugar de aliança, um lugar de celebração, um lugar de conexões. Em que ambiente você está vivendo? Em que ambiente tu tem se colocado? Que alianças você está fazendo? Que conexões você está gastando energia para gerar na tua vida? Que celebrações que você tem feito todo dia? Meu irmão, nós vivemos um mundo onde muitos celebram quando alguém perde a vida, quando alguém termina um casamento, quando alguém vê o filho da vizinha se perdendo, dizendo: eu sabia que não ia dar nada mesmo. Celebram o mal. E nós andamos com essas pessoas achando: não, eu sou cristão, eu tenho que dar com essa gente, eu tenho que estar ali porque eu sou luz. E está tudo certo mesmo, nós somos chamados para ser luz, para levar a influência e influenciar as pessoas com o Evangelho. Mas pessoas para estar conosco, celebrando a vida que nós temos em Cristo, o tempo de mesa, o tempo onde você bota as pessoas junto contigo para celebrar aquilo que você está vivendo, são poucos, são pessoas que realmente você confia, estão com você até que Jesus volte. Quem são essas pessoas? Quem é que você tem colocado na tua mesa para celebrar esse casamento poderoso e você sendo igreja com Cristo? Abrimos a nossa vida para qualquer um que sabem o que a gente está passando. Chega assim: ó, está acabando meu vinho, está acabando a minha força, está acabando a minha fé, meu casamento está acabando, meus filhos estão se perdendo, meu filho vai se separar, meu marido está fechando a empresa, meu marido está desempregado, meu marido isso, a minha esposa isso. Fala, abre o coração, achando que tem aliança. E a pessoa, em vez de fazer como a mãe de Jesus, levar para Jesus, Maria não saiu contando para ninguém, ela foi entregar para Jesus. Ela disse: Senhor, acabou o vinho. E as alianças que nós fizemos, o que faz? Sai da tua casa e vai para a casa do outro. Sabia que a fulana está separando? Não, e assim, ó, ela não falou, mas deu para entender que já vinha a tempo. Acho que já foi umas 3 vezes. E aí começa, telefone sem fio. Tu não acredita? E o filho dela está perdido. Não, a filha dela, tu não sabe, o tal de negócio aí de foto que bota para vender na internet, está perdidaça. É essa aliança que nós estamos fazendo, meu irmão. É engraçado demais, pena que é trágico, porque é verdade. Nós mesmos somos aqueles que não buscamos Jesus para entregar as coisas, nós buscamos entregar para qualquer outro. Entregamos a nossa vida para qualquer um, como se daquela pessoa viesse uma solução. Nós queremos gente muitas vezes para massagear o nosso sofrimento, mas Jesus não traz massagem. Jesus traz a verdade que faz a gente encarar uma realidade. O possível eu tenho que fazer. Eu tenho que carregar aquelas pedras onde eram colocadas as águas, enchê-las de água para que o Senhor faça um milagre. Ele já podia ter feito o mover todo sozinho, mas o possível eu tenho que fazer. E isso dá a nós a preocupação que tudo pode acontecer mediante o ambiente que nós estamos. O ambiente faz a diferença. Nós preparamos e temos que preparar um ambiente. Quando o ambiente está preparado e as pessoas que estão conosco estão na mesma aliança, estão com o mesmo intuito de celebração, tudo é alegria. Meu irmão, e eu vou dizer para você algo que eu não quero que escandalize, isso não tem nada a ver com crente, tá? Porque às vezes tem gente que caminha com você que tem muito mais aliança do que crente. Porque a pessoa ser crente não traz para você a certeza que é santa, não. Todos nós estamos buscando melhorar cada dia, mas busque discernimento da palavra para você escolher aquele que você vai ter aliança. Nós não vamos encontrar ninguém perfeito, porque nós não somos. Mas nós temos que andar com gente que tem a consciência que eu sou imperfeito, mas em Cristo eu melhoro todo dia. E tem gente que às vezes tu vai encontrar princípios poderosos lá fora, muito melhor do que gente aqui dentro. Dentro eu digo igreja, não sei, mas igreja mundial. Tem muita gente dentro da igreja que não tem os princípios de gente do mundo. Só estão lá perdidos porque não conhecem o Evangelho. E às vezes a tua aliança, você ganha uma pessoa que tem o mesmo propósito, os mesmos princípios. Você ganha com a qualidade que ela tem e ela ganha recebendo de você a palavra e começa a ser um instrumento poderoso do Senhor. Então a aliança sempre traz um benefício para as duas partes. Mas você precisa ter gente que junto com você tem essa aliança para celebrar tudo que você vive. Tem gente que fica alegre quando você troca de carro. Às vezes é um carrinho, mudou 2 anos. Eu sou da época que o pai guardava dinheiro e tal, e para sair do 80 para pegar o 89. Hoje em dia, com a facilidade de financiamento, está todo mundo comprando carro zero mesmo. Mas mesmo assim, tu compra um carro zero, o irmão chega assim: ó, bonito, mas eu fiquei sabendo que bebe,
Você bebe, mas vai devagar, que isso aí parece um Opala. Não celebra. Comprasse com teto, sabendo que isso aí às vezes começa a entrar umas águas. Nunca celebra. É gente que não tem aliança, que gente tem aliança, meu irmão. Tu pode trocar de carro e pode ser um carro usado, pode ver que o carro às vezes até já está judiado, está batido, mas olha para você com alegria dizendo: olha, irmão, que legal, que bênção, tu merece. O Senhor vai fazer cada vez mais, porque o teu coração é generoso. Aproveite essa bênção do Senhor, glória a Deus por isso. As pessoas não enxergam defeito, mas recebem e olham aquilo com uma graça do Senhor sobre a tua vida. Gente que tem aliança. E esse ambiente você precisa buscar para a tua casa, para a tua sociedade, para onde você está. Nós temos que andar com todos, porque aquilo que a gente carrega é para todos. Mas o nosso coração não pode ser entregue a qualquer um. É só com gente com aliança, para que você possa viver grandes milagres do Senhor. Nós vivemos perdidos, meu irmão, em ambientes difíceis, frios e com conexões mortas, que não tem vida, não tem celebração, e nós precisamos mudar isso. Quando a gente vê essa história, a gente tem que ver que milagre muitas vezes não depende só da nossa fé, mas de quem está caminhando com a gente. Você precisa de caminhar com pessoas que estão indo para a mesma direção, pessoas que vão estar com a mão estendida, que em algum momento você vai tropeçar, mas quando levantar com uma mão agarrando na sua, você não vai ter dúvida: mesmo doendo, eu não vou voltar, vou continuar indo para frente, porque eu sei que eu estou indo para o caminho que é o caminho certo, é Jesus. Até lá eu vou machucar, eu vou cair, eu vou sofrer, eu vou me decepcionar, mas não vou desistir, porque eu sei para onde eu estou indo, e tem alguém comigo sempre me lembrando: eu estou indo para o lugar certo. Aliança. Uma hora o vinho começa a acabar, meu irmão. Por tudo aquilo que a gente vive, é inevitável, uma hora o vinho começa a acabar. Começa a acabar a nossa paciência, porque nós olhamos para o Senhor com o nosso relógio, com o nosso calendário. Senhor, cadê o milagre? Cadê a porta? Cadê o meu casamento? Cadê o meu filho? Cadê minha filha? Cadê a prosperidade? Cadê as promessas, Senhor? E a paciência vai indo embora. Começa aí, os recursos começam a ir embora, a esperança, o ânimo, a estrutura que nós tínhamos começa a ir embora, a gente começa a questionar. E aí precisamos fazer as alianças. As alianças nos previnem de muita coisa. Então faça alianças. Prepare um ambiente de adoração para onde você andar, para que você tenha certeza que pessoas que choram com você, mesmo chorando contigo, sofrendo a tua dor, naquele momento te entregam um abraço ou uma mão estendida, apertada, entregando a você a certeza que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem sempre pela manhã. Outro ponto que nós temos que absorver nesse texto é que a quem nós devemos entregar as nossas necessidades. E eu já falei sobre isso um pouco antecipadamente, mas para quem nós estamos entregando tudo aquilo que nós precisamos? Quando falha, quando falta, quando a dúvida vem, para quem nós estamos abrindo o nosso coração? Precisamos abrir o nosso coração, a nossa intimidade para pessoas que, não sabendo o que dizer, fazem o que precisam fazer, oram, intercedem, choram junto, mas não desistem. É a verdadeira empatia, que é chamada de compaixão. Empatia é você ver que o outro está sentindo e dizer: poxa, que triste, coitado, deu até pena, mas você vem embora e toca a sua vida. Mas compaixão é a compaixão de Cristo. Enquanto aquilo que estava morto não volta à vida, Ele não abandona, chora junto, mas não abandona, mas espera sempre você fazer aquilo que é possível. O Senhor espera de nós sempre o possível. Você tem que fazer escolhas, e isso é possível. Você precisa matar você todo dia para nascer de novo, isso é possível. Você precisa fazer escolhas boas todo dia, isso é possível. Por quê? Porque você conhece a palavra. Para Noé sobreviver, ele teve que construir uma arca. Para Lázaro ser ressuscitado, eles tiveram que tirar a pedra. Moisés, para atravessar, teve que lançar o cajado e crer que o mar ia abrir. Teve que enfrentar um exército que corria atrás dele, sem medo, tendo a certeza que o Deus dele ia à frente. Nós temos que enfrentar os nossos medos, os nossos limites, as nossas imperfeições, as nossas
divergências de pensamento com tudo aquilo que está acontecendo, que às vezes aquilo que o Senhor bota na nossa vida parece loucura, porque a gente está tão acostumado a trabalhar com a nossa mente com aquilo que o mundo nos coloca como uma verdade, que quando aparece algo do Senhor sobre a nossa vida, a gente duvida. Mas quando nós estamos alinhados com a palavra, a gente crê que o melhor é entregar sempre a necessidade para o Senhor. É só Ele que pode fazer, é só Ele que pode transformar, é só Ele que resgata, é só Ele que entrega a vida novamente para aquele que está morto. Meu irmão, tem muita gente morta ao nosso redor do que a gente imagina. Gente que fisicamente caminha para um lado e para o outro, como um robô automático, fazendo todo dia as mesmas coisas, mas espiritualmente está morto. Precisamos entregar aquilo que nós precisamos e tudo aquilo que nós temos, seja alegre ou seja triste, aos pés do Senhor, porque é somente Ele que pode devolver a nós um bom vinho, para que a gente possa sentir o sabor daquele que vive as promessas do Senhor todo dia, mesmo elas não se concretizando todo dia, a gente vive por elas. E que seja na tua vida sempre até que Jesus volte. Busque Ele como fonte, como resposta, como solução, como cura, como libertação de todo engano, que com certeza aquele que busca encontrará, diz a palavra. E caminhando para o final, eu trago para você mais 2 pontos rápidos. O poder da obediência. A mãe de Jesus disse: acabou o vinho. E ele disse: mulher, não é tu que vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. Era o Senhor dizendo, botando ela no lugar dela, não era uma afronta, não era sendo mal educado, mas dizendo: não é tu, eu não obedeço a tua vontade, mas do Pai. Não chegou a minha hora ainda, não chegou a hora de eu começar o meu ministério. Ele estava com 30 anos naquele momento, início de todas as coisas. Mas a hora que ela entregou tudo para Ele, dizendo assim: façam o que Ele mandar e não o que eu estou pedindo. Ali ela deu o start para aquilo que Ele ia fazer. Aí ele começa a trabalhar e fazer um milagre conforme aquilo que o Senhor Deus mandou ele fazer, e não o que ela estava pedindo. E tudo aconteceu porque obedeceram. Ele chamou todos aqueles que serviam no casamento e disse: tragam todas essas cambucas para cá, vamos encher de água, carreguem para lá, levem para cá. O que eles podiam ter feito? Eu não vou fazer isso aí. Encher de água para quê? Se acabou o vinho, que eu vou fazer com água? Podiam ter questionado: não, mas quem é esse doido aí? Esse convidado doido está fazendo nós pegar esse peso aí? Mas fizeram, obedeceram. A obediência nos impulsiona a viver grandes coisas. A obediência faz com que a gente se encontre e nos depare com coisas que o mundo não consegue apresentar a nós. Só Cristo, um milagre que é incontestável, foi Ele que fez. Ele fez um milagre naquele momento para mostrar que Ele era Deus. Transformou água em vinho, para não ter dúvida. Quando aquele que era o celebrante provou e viu que era vinho, foi falar para o noivo: cara, a gente geralmente bota o vinho bom no início, aí quando o pessoal começa a beber, já começa a ficar mais alegrinho, a gente economiza, bota um mais ruim, mas tu deixou o melhor para o final. Mas aqueles que tinham participado do processo, que tinham carregado, que tinham enchido água, sabiam de onde vinham. Então foi incontestável. Ali diz que os discípulos, que os poucos que estavam com Jesus naquele momento começaram a crer. A nossa obediência gera uma cura do engano de muita gente que ainda não conhece Jesus, mas por conta da tua obediência vai começar a crer, porque vem em você alguém que não negocia aquilo que o Senhor manda fazer. Para muito pode ser loucura. O que tu vai fazer com isso aí? Isso aí não vai dar nada. O que tu está querendo é prosperidade, o Senhor está mandando tu ajudar o outro. Tu está pedindo, está passando necessidade em casa, não tem o que comer, tu estás fazendo sacolão para dar para outro. Isso é loucura. Para muitos é loucura, para você é obediência. E na obediência a gente prospera. Na obediência o Senhor gera em nós um vinho novo e já entregar sobre a tua vida, meu irmão, um sabor que ninguém nunca sentiu, para ninguém contestar. Esse sabor não é desse mundo. Porque quando o homem provou, disse: é bom demais. Você deixou o melhor para o final. E talvez você pense assim: tá, isso quer dizer que eu só vou viver o melhor quando acabar a minha vida? Não, meu irmão. Talvez seja no final da tua manhã, o Senhor derrame um bom vinho para você. Talvez no final da tua tarde, um dia tão cansativo, e no final da tarde o Senhor entrega um bom vinho. Talvez no final da noite, ou no final do dia, no final do mês, no final da semana, no final do ano, no final de alguma coisa que você está passando, o Senhor vendo em você alguém que em todo o tempo podia ter feito qualquer coisa, questionado, lutado, tentado fazer de outro jeito, mas não, decidiu obedecer. Obedecer é bem melhor do que sacrificar. Então eu obedeço, e aí no final o Senhor entrega para você o melhor vinho que você provou na vida.
O sangue do Cordeiro é derramado sobre a tua vida, a paz que excede todo entendimento, o entendimento que tudo aquilo que você precisa é o Senhor que faz. Ele transforma aquilo que não era e começa a ser a favor da tua vida, por conta da obediência. Então creia no poder da obediência. A obediência é um caminho que nos leva a uma plataforma poderosa para a gente viver milagres do Senhor sobre a nossa vida. Você quer estar nessa plataforma? Então obedeça. Para de sacrificar a tua vida tentando viver as tuas vontades. Faça a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita, agradável. Deixa de falar esse versículo como se fosse um discurso colocado numa bandana de caminhão andando pelas BR do Brasil. Eu vivo a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Acaba de falar, já vou fazer um negócio lá. Já faz do seu jeito. O Senhor me tocou no meu coração. Eu senti uma força hoje para orar. Meu Deus do céu, olha, pastor, foi incrível. Já orasse? Não, porque eu vou fazer umas coisas, mas é à noite quando eu chegar em casa eu oro. Aí pega a Bíblia, Senhor e meu pastor. Acordo no outro dia, meu Deus, olha que bênção, que noite maravilhosa, Senhor. Eu só li uma palavra e já o Senhor me deu uma noite agradável de sono. Pessoal, entrega para o Senhor o último fôlego, o Senhor está pedindo para nós as primícias. Quando você acorda de manhã, o teu primeiro bom dia para o Senhor é a gratidão, é aquele que você convida para celebrar. Senhor, eu podia ter perdido a vida dormindo se tu permitisse, mas tu permitiu que eu acordasse, então eu celebro mais esse presente que tu me deu, mais esse milagre. Muita coisa eu vou enfrentar hoje, mas eu sei que eu volto para casa com um sentimento de vitorioso, porque em todas as batalhas tu estás comigo. Mas é uma decisão, meu irmão. E para a gente finalizar, tudo aquilo que o Senhor faz em nós surpreende. O que o Senhor vai agir a teu favor e fazer em você vai surpreender tanta gente que até mesmo em você. E até para isso a gente tem que estar preparado. Eles se prepararam para uma festa grandiosa de casamento, tudo certo, do nada acaba o vinho, mas do nada o Senhor faz um milagre. Aquilo foi tão surpreendente que foi mais surpreendente que a própria festa. E você está preparado para viver algo tão surpreendente, muito maior do que aquilo que tu programou para viver essa semana? E nós só vamos identificar que foi Deus fazendo, mesmo sendo tão grandioso, se nós estivermos com Ele. Porque quando o Senhor se move, você sente o vento do Espírito batendo e tocando em você, porque Ele está agindo a teu favor. Você sente uma brisa, mesmo num dia quente, mesmo numa situação que está queimando o teu coração de dor, de sofrimento, você sente aquela brisa passando, e é a brisa do Senhor, como era aquele que visitava o Adão lá no final da tarde no jardim, como uma brisa que passava no jardim, falando com Adão. Ele vai fazer com você, porque Ele é o mesmo Deus. Mas quem você convida para celebrar todo dia? Quem é que está na tua lista? Quem é o topo da lista? Hoje, nós estamos numa onda do Instagram, que é o negócio de alimentação, né? Quem está acompanhando aí? O último da lista é o fulano de tal, muito carboidrato, pouca proteína, muito não sei o quê, muito não sei o quê. E o sétimo lugar, esse fica colocar quinto, esse vai para o quarto, esse vai para o sétimo, e aí fica, e aí Nutri, como é que eu fico sabendo que é o primeiro, o segundo? Acompanha Nutri fulano de tal. O segundo lugar é tal, o primeiro eu vou deixar aqui marcado nos comentários, aí tu tem que abrir o comentário para saber ainda. E aí as pessoas têm que olhar para você e dizer, quem é o teu último da lista? É a minha sogra. E o sétimo? Cunhado. O quinto? Um sobrinho, não sei o quê. E o segundo? Mano, me segue. O segundo é minha vontade. E o primeiro? O primeiro é meu marido, né? Que eu amo meu marido, em primeiro lugar. Benção. E Jesus, onde é que está? Esqueci. Jesus nem se bota na lista, né? Jesus é o superior. Não, meu irmão, a minha lista não tem classificação, não tem ranking, a minha lista é uma só, é Jesus. Em primeiro e segundo não tem, é Jesus. Eu só sirvo a Ele, eu só adoro a Ele, eu só me entrego a Ele, e todo o resto o Senhor acrescenta: um bom marido, uma boa esposa, bons filhos, prosperidade, felicidade, amor, calma, paciência. Tudo aquilo Ele vem no pacote daquele que coloca o Senhor no único lugar que Ele deve estar, no topo da tua lista, uma lista que não tem mais classificação, cabe só Ele, e quando Ele está naquele lugar, todo o resto é totalmente derramado sobre a tua vida. Está no momento de você fazer uma nova lista e organizar a tua vida.
Está no momento de você escolher um ambiente, formar alianças e mudar a tua história.